Marcos capítulo 6. E Jesus, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o dia do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: O profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para sua jornada, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: Onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E eles foram, e pregando que os homens se arrependessem, e eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos, e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente, e disse: João, o Batista, foi ressuscitado dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: Este é Elias, e outros: Este é um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isto, dizia: Este é João, a quem eu decapitei. Ele está ressuscitado dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava. E ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas e o ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes em seu aniversário fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galileia, e entrando a filha de Herodias e dançando e agradando a Herodes e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: O que eu pedirei? E ela disse: A cabeça de João, o Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei e pediu, dizendo: Eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. E ele foi e o decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça em um prato e entregou à jovem. E a jovem a deu à sua mãe. E quando os discípulos ouviram isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro.
E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas essas coisas, tanto o que tinham feito como o que eles tinham ensinado. E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte para um lugar deserto e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondendo lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram. E correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrava, em aldeias ou cidade ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua roupa. E todos quantos o tocavam ficavam curados.